palavra simples cumprimenta você, a senhora e o senhor, com bom dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo imagens nas janelas. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro do Eclesiastes, livro do pregador, capítulo número 12, vou ler versículo 1 e 2. Dizem assim: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Hoje é 26 de maio de 2022. Deus Santo, Perfeito, Criador, é no nome de Jesus que estou aqui em oração na Tua presença. Quero te apresentar a pessoa que me ouve, a família dessa pessoa, minha família, minha vida. Em especial, quero apresentar a irmã Lourdinha. Irmã Lourdinha é minha mamãe. Abençoa a tua serva, dá-lhe saúde. O Senhor sabe que ela precisa de uma grande vitória. Abençoa a tua serva, Pai. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia dizendo imagens nas janelas. E hoje eu quero falar exatamente sobre os nossos olhos. Aliás, dizem, que os olhos são as janelas da alma. E a nossa alma, por sua vez, é aquela que acede a central dos desejos, das paixões, das vontades. Nós precisamos fechar, falar aqui essa palavra fechar entre aspas, as janelas de nossa casa. Estou falando de nossa casa também no sentido figurado, analógico, a nossa vida. E fechar essas janelas de vez em quando. Vocês sabiam disso? Eu fico aqui imaginando, gente, o quanto é complicado a gente viver com essas janelas, com esses olhos que precisam estar sempre abertos. Nossos olhos, essas janelas precisam estar sempre abertas, porque a gente precisa se locomover, a gente precisa estar observando alguma coisa para a gente não tropeçar, para a gente não cair. O pior, e por a gente estar com essas janelas, entre aspas, abertas, esses olhos, aí é que a gente pode tropeçar. Você está entendendo? Inclusive, há um texto interessante aqui, que eu até fiz questão de, enquanto estava pedindo a Deus essa palavra e lendo alguns textos bíblicos, eu encontrei. Uma expressão no livro de Provérbios, capítulo de número 23, versículo 5, quando aqui o sábio, nesse Provérbios, ele fala sobre a questão de a gente fixar os olhos em alguma coisa. Veja o que ele diz: porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada? Você está entendendo o que ele quer dizer? Quando a gente olha e a gente fixa o olhar, ou seja, fica com o olhar ali naquela imagem, que se detém ali, é porque é alguma coisa. Não é nada assim que, não é nada não, é alguma coisa interessante. Eu lembro-me de Davi, você sabe da história, que Davi, ele estava no seu palácio real. Já falei aqui sobre esse assunto em algumas outras palavras do dia. Davi era para estar na guerra e ele estava em casa, sem fazer nada. Diz o texto sagrado
que ele estava passeando. Passear, o termo significa trocar passos para lá e para cá. Então a pessoa está bem tranquilo, né? Está relaxado. A pessoa nesse sentido, Davi, homem. E ali ele estava naquele seu terraço e de repente ele viu uma mulher tomando banho, ou seja, as suas janelas estavam abertas, os seus olhos estavam abertos e ele viu. Só que se Davi apenas visse e fechasse as suas janelas, ou seja, deixasse de olhar, não fixasse os olhos, como diz aqui o Provérbios, né, que só se fixa os olhos em alguma coisa porque tem realmente interesse. Não, Davi, ele não desviou o olhar, ele fixou o olhar. E a gente sabe o resultado. Por causa daquilo, ele cometeu 2 grandes delitos diante de Deus e também diante da sociedade. Ele matou um homem, ou seja, cometeu um homicídio e ainda praticou um adultério, que até tempos atrás era crime isso, adultério. Então é muito sério essa questão de a gente estar observando imagens pelas janelas, pelos olhos. Que Deus nos ajude, né? Jesus até inclusive fala sobre isso, nos adverte, dizendo o seguinte, Evangelho dele, de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 6, versículo 23, diz assim, Jesus falando, se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. É difícil, viu? Se, portanto, segue o texto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Está vendo que Jesus fala aqui? Se os nossos olhos forem maus, ou seja, se as imagens que essas janelas de nossa casa, de nossa vida, captam, e a gente fica ali fixando os olhos naquelas imagens, dependendo do que a gente está vendo, e vai para a nossa alma, que é a sede, como já disse, dos desejos, se forem coisas mais, Jesus disse que nosso corpo será tenebroso, porque a maioria das coisas que a gente pratica no corpo começa pelos olhos. Vou falar somente de uma. O desejo libidinoso, a vontade sexual, por exemplo, geralmente acontece por causa de alguma coisa que a gente vê. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas você que é adulto sabe o que estou falando. Então precisamos ter muito cuidado, tá? E eu quero concluir deixando uma palavra aplicacional para nós sobre isso. É para que a gente faça a oração aqui que o salmista faz no capítulo 13 do livro dos Salmos, versículo 3. Ele diz assim, atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Agora veja o que ele diz em relação às suas janelas, as suas 2 janelas que são os seus olhos. Ele diz assim, ó, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Entenda aqui, essa questão aplicacional que eu quero isolar esse texto, essa morte aqui é a morte espiritual. Se Deus não iluminar os nossos olhos, nós vamos adormecer na morte, ou seja, os olhos vão fazer com que nosso corpo peque, nossa mente também. Então, essa é a palavra do dia para todos nós, que tenhamos cuidado com as imagens que passam nas nossas janelas. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.